Vamos ver quem tá entrando. Eu não vou poder ficar te falando, não, senão vai aparecer, não, você vai aparecer na sua live. Já é 7 horas, não está na hora. Entrou? Entrou. Boa noite. Meu nome é Leandro, já tem as informações. Eu estava adequando aqui porque estava conversando agora com a Ariane, ela teve algumas dificuldades ali, então eu precisei corrigir aqui algumas informações para a gente poder estar iniciando a live. Então eu peço desculpa aí até pelo um pouquinho pelo atraso. E nós vamos falar hoje a questão do LOAS, que o pessoal conhece como BPC, e a questão das implicações que nós tivemos agora. A mídia bateu muito nesses últimos 2 meses aí, diversas alterações que aconteceram na legislação, alterando renda, alterando alguns requisitos para que as pessoas pudessem fazer jus à concessão do benefício. Então, assim, eu vou fazer um apanhado explicando um pouquinho o que é o BPC, e depois eu vou trazer um pouco dessa discussão que foi feita aí sobre a questão da renda, sobre a questão de como ficou essa questão agora junto com o auxílio emergencial, como é que ficou isso para a gente aí depois de várias discussões que teve por conta de intervenções do Poder Executivo e Poder Legislativo com relação a valores. Então, o que a gente precisa inicialmente ter conhecimento? O que é o BPC, como as pessoas conhecem em LOAS? É um benefício de prestação continuada pago a pessoas idosas e a pessoas portadores de deficiência. E a lei impõe, a lei orgânica da assistência social, que é a LOAS, ela impõe alguns requisitos para que as pessoas possam fazer jus e conseguir receber esse benefício. E como é que funciona isso? Eu acredito que é bem mostrado, acho que as pessoas já têm uma noção muito grande de como funciona, que é a discussão que existe sobre a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, sobre a questão de você não ter que provar que você e a sua família não tem condições de poder prover a sua subsistência. Então, assim, a lei vai trazendo alguns requisitos. E o que a gente tem de principal dentro da lei? A gente tem que pensar que a lei orgânica da assistência social ela é uma legislação diferente um pouco daquilo que o vinculado ao INSS. Apesar de ser o INSS o órgão que faz o pagamento, isso é vinculado a um outro órgão que é a assistência social. Isso é valores. Os valores do LOAS eles não vêm da previdência, sim da assistência. O INSS que administra, tanto é que os pedidos são feitos diretamente ao INSS, e eles que fazem as perícias de avaliação para quem é portador de alguma deficiência e a avaliação da situação dos idosos após os 65 anos. Então, o que a gente tem inicialmente que analisar? Os requisitos. O primeiro é a pessoa ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, para demonstrar que ela não tem condições de prover o seu próprio sustento. Então, a pessoa que entra requerendo, seja o idoso, seja o portador de necessidades especiais, ele tem que provar que a renda familiar do grupo dele não vai ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Leandro, como é que é feita essa apuração? Como é que o INSS vai fazer essa avaliação? Hoje isso tudo é feito vinculado ao CRAS. Hoje é um requisito para que você consiga o LOAS é que a família seja cadastrada junto ao CRAS. Por quê? Porque no CRAS eu tenho a relação de todas as pessoas do grupo familiar, a renda de todos eles. Então o INSS pega esse estudo que o CRAS faz ali, que é um estudo social, e com base nele ele apura. Eu tenho 4 pessoas na casa e apenas uma recebendo um salário, por exemplo. Então eu pego esse salário e divido por 4. Deu 1/4 do salário mínimo?
Pronto, então a pessoa tem direito. Ah, não, excedeu um quarto do salário mínimo. Pronto, o INSS vai negar, falando que um dos requisitos não foi preenchido. E aí a gente vai ter alguns pontos de discussões em cima disso que a gente vai estar mostrando mais à frente. E aí, como é que vai funcionar essa questão do grupo familiar? Às vezes as pessoas perguntam: ah, Leandro, eu moro com meus tios, eu moro com meus avós, eles fazem parte do meu grupo familiar? Até um tempo atrás, a lei ela descreve, a própria lei ela falava quem eram os membros do grupo familiar, pai, irmãos, avós, e ela excluía, por exemplo, eu morava com meus tios e com meus pais. Ah, meus pais eram um grupo familiar, meus tios não eram. Hoje, a lei ela unificou um pouco esse conceito. Então, o que, que ela fez? Grupo familiar hoje são todas as pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Então, se eu moro numa casa com meus pais, meus tios, meus avós, todo mundo vai se entrar no cálculo dessa renda. Então, eu vou somar tudo que todos eles ganham e vou dividir e vou chegar na renda per capita de cada um. Então, hoje a gente tem que considerar todos os moradores da casa, tá? Sem exceções, todos eles vão fazer parte dessa renda per capita, vão entrar para o cálculo dessa renda. E aí vamos focar um pouquinho na questão do a pessoa portadora de deficiência. Por quê? Porque a questão do idoso é muito tranquilo. Ah, atingiu 65 anos, provou que não tem a renda, acabou, ele vai ter o direito. E normalmente, se não tiver alteração de renda, ele vai receber aquilo dali quase que até o óbito da pessoa. Lembrando que o benefício de prestação continuada, ele não gera direito a 13º salário e ele não gera direito a transmitir para outra pessoa. Eu não gero pensão por morte dele. A pessoa que recebe BPC, quando ela vier a falecer ou ela deixar de preencher os requisitos que a lei impõe, o benefício cessa, ele não transfere a um terceiro, tá? Então aí a gente tem essas duas regras iniciais que são a base do BPC, do LOAS aí. Então aí como é que vai funcionar agora essa questão para que o INSS avalie a pessoa portadora de necessidades especiais? Como é que funciona essa avaliação nesse primeiro momento? O INSS, tudo que ele vai fazer, ele trabalha em cima de incapacidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela é portadora de uma necessidade especial, o INSS vai avaliar no caso daquela pessoa se a incapacidade, se a deficiência que ela tem vai a incapacitar por um período superior a 2 anos. Então, se essa incapacidade for superior a 2 anos, a pessoa vai fazer jus a receber o benefício, desde que ela também se enquadre dentro do requisito da renda per capita. Então, tem uma incapacidade superior a 2 anos e atingir a questão da renda per capita de um quarto do salário mínimo, a pessoa vai fazer jus à concessão do benefício. Então, assim, aqui a gente tem o pilar, a base central do benefício de prestação continuada. A gente tendo esse conhecimento, a gente tem toda a estrutura para poder estar requerendo benefício, a gente já tem o principal. Depois disso, a gente vai vir algumas situações que existem divergências na legislação, na interpretação, que aí o judiciário já interpreta um pouco diferente daquilo que o INSS faz. Então a gente começa a entrar em questões mais aprofundadas da própria legislação. E aí a gente viu de um mês para cá, por exemplo, uma guerra entre os poderes. Por quê? No início de março foi editado a Lei 13.981 e o que essa lei fez? Essa lei ela trouxe a alteração da renda per capita. Então ela aumentou a renda per capita para meio salário mínimo. Então o atual 1/4 passou para meio salário mínimo. Quando essa lei foi para ser publicada, o presidente vetou, falou que não, porque não existia orçamento para poder pagar os auxílios, os benefícios de prestação continuada com esse patamar da renda per capita, que iria aumentar muito o número de pessoas que fariam jus ao benefício. Então, o que houve?
o Congresso voltou. Quando a lei voltou com o veto, o Congresso foi e derrubou o veto do presidente. Então passou a vigorar a lei com meio salário mínimo per capita para dentro. Então, na sequência, foi proposta uma ação junto ao STF e o Gilmar Mendes, o ministro, que é o relator desse processo, ele concedeu uma liminar e suspendeu, falou que realmente, por conta da pandemia, por conta da situação atual, fazer um aumento de uma renda sem que isso tivesse um dotamento orçamentário ou uma previsão orçamentária, iria gerar um impacto muito grande nas contas públicas. Então ele suspendeu a eficácia dessa lei. Boa noite aí, Paula. Vi que está chegando aí, mandando a mensagem. Tá conseguindo ouvir aí, pessoal? Se vocês puderem mandar confirmando para mim se o áudio está legal, se está conseguindo ouvir, se está conseguindo acompanhar as informações que eu estou falando, se está muito rápido, se está devagar, Se tá travando. se está tendo algum problema, se vocês puderem mandar para mim essas feedbacks aí, eu vou agradecendo, tá? Então assim, então a gente teve essa discussão igual eu vinha falando. E aí, o que chegou? O que houve? Na sequência, entra o problema do coronavírus. E aí a gente teve uma lei que trouxe um impacto muito grande dentro do sistema previdenciário, que é a lei do auxílio emergencial. O que ela fez com os benefícios? Principalmente o auxílio-doença e o BPC. Primeira coisa que ela fez, ela previu uma norma de transição. O que é isso? Ela trouxe a informação que iria ser mantido 1/4 do salário mínimo até 31/12 de 2020. Então, até no final do ano agora, a lei fala que, para fins de calcular a renda per capita, ela vai ser considerada 1/4 do salário mínimo. Até aí, ok. Só que a lei criou um segundo critério. A partir de 1º de janeiro de 2021, ela falava que esse critério sofreria um aumento e passaria a ser meio salário mínimo. Quando foi para ser publicada essa lei, o presidente vetou. Ele entende que não cabe o meio salário mínimo e ele vetou. E hoje a lei ela só tem a previsão de 1/4 do salário mínimo até dia 31 de dezembro desse ano. Então, Leandro, todos os benefícios que eu requeri até dia 31/12 vale 1/4 do salário mínimo. O benefício que eu pedi dia 1º de janeiro do ano que vem, eu não tenho uma limitação de renda per capita. Se eles não fizerem uma modificação, a gente vai ter qualquer valor. Em tese, eu vou ter que avaliar cada caso para verificar se essa pessoa vai ou não fazer jus ao benefício. Por quê? Porque essa lei, a parte que falava do reajuste a partir de 2021, ela foi tirada. E aí só ficou a parte até 2020, falando que é 1/4. E aí a gente começou a ter discussões, como eu já vinha falando, dessa situação do 1/4. Aí a própria lei do auxílio emergencial, ela já criou uma segunda hipótese. O que seria essa segunda hipótese? Ela criou uma regra de exceção dentro da lei do BPC, tá? Então eu posso ter a renda per capita computada em meio salário mínimo, desde que, para isso, eu considere outros fatores. Quais seriam esses outros fatores? Seria a questão do grau de deficiência, a questões socioeconômicas da família, a questão de necessidade de auxílio de terceira pessoa para cuidar daquela pessoa. Então, assim, a lei veio criando alguns requisitos que, se eu precisar daquelas regras, eu poderia utilizar a renda per capita de meio salário mínimo. Só que o que nós tivemos de problema? Isso depende de uma regulamentação pelo INSS. Infelizmente, como o INSS ele já acha ruim pagar considerando 1/4, ele não vai regulamentar essa questão do meio salário mínimo e muito dificilmente a gente vai ter alguém entrando nessa regra do meio salário mínimo criado pela lei do auxílio emergencial, tá? Então, assim, a gente tem essas pendências e está aguardando para ver se o INSS vai fazer alguma portaria para regulamentar como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai apurar dentro de cada caso concreto se eu considero a renda de 1/4
ou se eu considero a renda de meio salário mínimo, tá? Tô vendo aqui, ó, boa noite, Jerusa, boa noite, Ingrid, boa noite, Leandro, forte abraço para você também aí. E aí a gente está trazendo essas informações, tentando desmistificar um pouquinho a questão do BPC aqui para o pessoal do GAPA, tá? Então, assim, boa noite também, Tânia. Então, o que nós temos hoje efetivamente? Leandro, como é que ficou essa questão do benefício da renda per capita? A renda per capita, ela continuou em 1/4 do salário mínimo, tá? Ela não teve a alteração tão esperada que a gente já almejava, que era o aumento para meio salário mínimo. Até porque já era um valor, esse valor de meio salário mínimo, ele já é um valor que a própria justiça vem considerando como um valor razoável. Por quê? Porque eles entendem que 1/4 está muito defasado. A lei que trata disso, ela é de 1998, se não me falha a memória agora. Então, assim, é uma lei muito defasada. A gente já teve em 20 anos praticamente de lei. Então, assim, a gente sabe que é uma lei que está defasada no tempo. Por isso que o próprio Supremo Tribunal Federal, que cancelou, que suspendeu a eficácia do meio salário mínimo, ele já entendia que deveria ser considerado meio salário mínimo. Até porque isso já estava em outras leis como sendo considerado para apurar a questão da miserabilidade da pessoa. Então, o que o judiciário começou a fazer nesse caso, até chegar nesse ponto da discussão do meio salário? Hoje, o judiciário ele já flexibiliza, ele nem limita tanto ao meio salário mínimo, mas sim ele já trata da miserabilidade. O que é essa questão da miserabilidade? Eu tenho que analisar cada caso concreto. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que a gente entrou acreditando, essa pessoa não vai ganhar. Porque, infelizmente, a renda que ela tinha, que o INSS conseguiu comprovar para aquela pessoa, não atingia. Só que a gente trazia tantas informações de despesas que a pessoa tinha, despesas essenciais, tá? Com plano de saúde, com transporte, com medicamento, alimentações. Que acontece nesse caso? A justiça começou a flexibilizar esse ponto. Então, vamos supor que eu tenho um salário de R$ 2.000, more eu tenho a esposa e 2 filhos, não estaria dentro da lei, em tese seria um valor até razoável para manutenção, mas eu consigo demonstrar que para eu poder custear as minhas despesas, eu vou estar sempre trabalhando dentro daquele limite. Eu ganho 2.000 e eu tenho um gasto mensal de em torno de 2.000, considerando ali aluguel, considerando despesas médicas, alimentação, transporte. Então eu ando todo mês, aquela pessoa assim, eu estou enforcado. Todo mês eu trabalho enforcado. Por quê? Porque o que eu ganho é o que eu uso para isso. Então a gente vem trabalhando, a gente vem argumentando na justiça exatamente isso. Vamos colocar aqui um determinado mês, eu tenho um contratempo que eu precise ter um gasto extra. Eu não tenho como tirar esse dinheiro. Por quê? Porque eu sempre trabalho. Então a justiça começou a flexibilizar isso. E aí ela começou a trazer exatamente essa questão do que a gente trata de miserabilidade. Então, assim, nesse caso, mesmo a pessoa tendo um salário alto e comprovando que ela tem despesas também altas e que ela não tem como se desfazer daquelas despesas, porque são despesas essenciais, ela vai comprovar a miserabilidade dela e ela vai fazer jus à concessão desse benefício, tá? Então, assim, a gente tem essas regras de flexibilização pelo próprio Poder Judiciário. Então, por isso que às vezes quando o cliente nos procura, a gente fala, a gente vai dar entrada, o INSS vai negar, porque a gente já sabe que o INSS nega, porque o INSS para ele é os requisitos, 1/4 do salário mínimo e a incapacidade superior a 2 anos. Não atingiu, eu nego, não tem uma flexibilização. Então a gente tem essa regra, por isso que eu falo que eu acredito que eles não vão mudar a questão do meio salário mínimo, tá? Essa regra e essa exceção que foi criada pela lei do auxílio emergencial, eu não acredito que eles não vão mudar. Então acaba que a gente tem essas situações que o INSS vem fazendo, que nos obriga a ter que ir para o judiciário questionar um direito que é da pessoa.
que é do idoso e que é da pessoa com deficiência. Mas aí acaba que a gente tem que fazer essa discussão dentro do judiciário. Além disso, o que a gente tem que ainda considerar que teve um avanço com relação à lei do auxílio emergencial? Ela passou a permitir que eu cumule o benefício de prestação continuada. Então vamos colocar, eu acredito que talvez isso vai atingir várias pessoas, várias famílias que participam do GAPA, que costumam ter um ou dois filhos que sejam portadores de alguma deficiência. Antes, a lei limitava. Conseguir para um, eu não podia pedir para o outro filho, ou eu não podia pedir para um idoso que também morava. Hoje, a lei ela permite que eu cumule. Então, vamos supor que eu tenha dois filhos e os dois são portadores de necessidades especiais. Então, eu peço para um e eu consigo benefício para esse. Ah, eu posso pedir para o outro filho? Posso. Até porque a renda do LOAS, desse que já recebe, a lei fala que ela não vai ser considerada dentro do cálculo da renda per capita. Então eu vou colocar aqui uma situação de uma mãe com dois filhos, os dois portadores de necessidades especiais, que ela não tem renda nenhuma. Então ela entra e pede o benefício. Ah, Leandro, o INSS vai conceder. Por quê? Porque eu vou ter a pessoa com deficiência e eu vou atingir a renda de 1/4. Eu tenho 3 pessoas sem renda nenhuma, eu tenho 0 de renda, então eu vou conseguir o benefício para um dos filhos. Ah, Leandro, e se eu pedir para o segundo? Ah, se eu pedir para o segundo, eu já vou esbarrar na renda de 1/4 do salário mínimo. Por quê? Porque eu tenho um valor dividido para 3. Hoje, com a questão das alterações que foram feitas, eu já não vou esbarrar nisso. Por quê? Porque na hora que eu fizer o pedido para o INSS, ele vai pegar os 3, vai desconsiderar a renda desse benefício que um já recebe, e na hora que ele desconsiderar, eu vou ter novamente os 3 sem salário nenhum, então o segundo vai ter. Então eu consigo fazer isso para várias pessoas, eu posso acumular isso para várias pessoas dentro de um mesmo grupo familiar, desde que este valor desse benefício não ultrapasse um salário mínimo, tá? Ah, Leandro, isso só vale para o BPC? Não, é exatamente isso. Vamos colocar que eu tenha uma pessoa que more lá, um avô, a filha e o neto ele seja portador de necessidades especiais e o avô é aposentado, ganha um salário mínimo. Eu posso pedir o BPC para esse neto? Posso. Por quê? Porque essa aposentadoria deste avô no valor de um salário mínimo também vai ser desconsiderada na hora de fazer o cálculo da renda. Então eu vou pegar os 3, vou apurar e em tese não vou considerar esse valor e aí eu vou ter o valor da casa como renda per capita nenhum. Por quê? Porque em tese a lei desconsiderou, retirou esse salário, então eu não vou ter renda nenhuma naquele grupo familiar, então eu vou poder pedir para esse filho, tá? Então naquele grupo familiar a única renda que seria considerado seria se o valor do benefício fosse superior ao salário mínimo. E aqui a justiça também vem trazendo alguns pontos, tá? Ah, Leandro, o salário mínimo é 1.045. Ah, eu tenho uma aposentadoria e minha aposentadoria é 1.100. Poxa, por conta de R$ 55, o meu benefício ele não vai poder, ele vai ser considerado dentro desse cálculo? Não, a justiça ela já faz uma flexibilização disso, tá? A gente trabalha sempre com questões de flexibilização e uma análise do caso concreto, tá? Então, eu vou analisar dentro daquele caso, naquela situação específica daquela família, se este valor ele agrega ou não, se não eu posso desconsiderá-lo e para depois apurar a questão da miserabilidade. Pessoal, como é que tá aí? Tá dando para levar tranquilo? Tá coisa? Tá muito pauleira? Tá muito corrido? Tá muito maçante? Como é que tá a situação aí? Tá tranquilo? Se vocês puderem dando um feedback pra gente aí, tá? Já agradeço já. Que a gente tem que pensar aqui ainda? Que a lei do BPC ela começou a criar depois do auxílio emergencial.
que a gente tem de novidade aqui hoje? Que eu acho que é o ponto principal para quem estava aguardando a questão da antecipação, tá? A lei do auxílio emergencial, ela previu que as pessoas que estavam aguardando o recebimento da análise do BPC, a partir do dia 2 de abril, quando a lei foi publicada, teriam direito à antecipação de 3 parcelas de R$ 600. Então vamos supor, dia 2 de abril publicou a lei, eu estou na fila aguardando o INSS analisar o benefício. O que a lei falou? Que isso iria valer a partir do dia 2 de abril. Então gerou uma discussão inicial em como é que seria isso. Só vai valer para os benefícios novos? Vai valer para os benefícios antigos que já estavam requeridos antes? A lei ela foi um pouco vaga em relação a isso, apesar de ter falado que iria valer a partir do dia 2 de abril. A gente deve flexibilizar e entender que também quem já tinha entrado também faz direito a receber os R$ 600, até para não gerar uma injustiça social. Dei entrada lá no dia 30 de março. A lei foi publicada no dia 2. A pessoa que deu entrada no dia 3 tem direito de ter antecipação, e eu que dei entrada no dia 30 de março não teria direito a essa antecipação. Então eu acredito que para evitar uma quebra na isonomia aí, eu acho que deveria haver um bom senso e fazer antecipação para todo mundo. E como é que funciona essa antecipação? O INSS ele vai pagar 3 parcelas de R$ 600, do mesmo jeito que foi determinado aí o Corona Voucher, que a gente está falando aí, que é esse pagamento dos R$ 600 por mês aí. Leandro, são só 3 parcelas? Isso ainda a gente não sabe, tá? Quando estiver próximo da terceira parcela ser paga, o governo ele pode ou não prorrogar isso. Vou pagar mais 2 parcelas, mais uma parcela, mais 3 parcelas. Isso vai ser considerado dentro daquilo que eles trabalham com a questão da progressão do próprio coronavírus. A gente ainda cheio de novidade, a gente ainda cada dia é surpreendido. Igual hoje a gente já recebeu uma nova portaria do INSS que a antiga suspendia os serviços até hoje. Os benefícios já foram suspendidos até dia 19 de junho. Então todas as agências do INSS vão continuar fechadas até dia 19 de junho. A Justiça já prorrogou também para 14 de junho. Então assim, a gente tem mais ou menos uma previsão que antes de junho a gente acredita que não vai ser nada resolvido. Então, o que acontece? Então, eles previram esse pagamento antecipado dessas parcelas. E aí, o que a lei fala? Então tá. Você está pendente da análise do seu benefício. Vou antecipar os R$ 600. E quando o benefício for concedido, eu vou descontar esses valores. Por que eu vou descontar? Porque o benefício ele vai retroagir a data que eu fiz o requerimento e o INSS ele vai pagar esses valores novamente. Então a assistência social ela vai fazer o pagamento dos valores correspondentes ao salário mínimo. Então para não gerar um recebimento em duplicidade, eles vão fazer a devolução desses valores. Por quê? Porque quando a gente pega lá o auxílio emergencial, ele fala que as pessoas que recebem algum benefício não podem ter direito, que não vão ter direito ao auxílio emergencial. Então, ou eu recebo LOAS, ou eu recebo auxílio emergencial. Então, nesse caso, na hora que terminar, o que vai acontecer? A gente vai ter o abatimento desses valores. Leandro, tá bom, até aí, tudo bonito, certinho, mas se o INSS indeferir meu benefício, eu tenho que devolver esse dinheiro que foi antecipado? A lei ela não falou nada disso, tá? A lei foi omissa nesse ponto. E aí a gente segue aquilo que a Justiça sempre falou, que é a questão da natureza alimentar dessa verba. Como é uma verba de natureza alimentar, específica para um período que a gente tem de pandemia, de crise, muito provavelmente o governo vai questionar ou vai querer a restituição desses valores, tá? E ainda que venha a questionar, eu acredito que vai ter uma proteção do Poder Judiciário muito grande com relação a isso, em virtude daquele valor específico, ele ser um valor pago para um momento de crise, um momento em que realmente a família precisou receber aquele valor, muitos tendo só esse valor como ganho. Então, assim, muito dificilmente, eu acho que o Poder Judiciário vai vir com uma
decisão no sentido de ter que fazer uma devolução desses valores, tá? E aí, o que a gente vai trabalhando com relação a isso? Leandro, prorrogou, eles vão prorrogar o pagamento dessa antecipação por 3, 4, 5 meses, dependendo do que houver de projeção e de prorrogação da própria lei do auxílio emergencial, tá? E aí a gente tem essas questões que a lei veio trazendo. O que a lei do auxílio emergencial ela trouxe para a gente também de novidade? A questão da desconsideração do salário mínimo, que é o que eu já tinha até vindo falando para vocês, tá? Tudo isso foi feito pela questão da própria legislação, que é a questão do desconto, ela passou a desconsiderar o salário mínimo, ela passou a permitir a acumulação dos benefícios, e agora a gente tem hoje uma gama e uma amplitude muito maior das famílias e das pessoas que podem ter acesso e conseguir esse benefício, tá? Então, hoje eu acredito talvez a gente pegando um grupo, a gente sabe a Ariane, essa questão que ela trabalha, essa questão do envolvimento social com que ela ajuda. Então eu acho que sim, eu acho que é uma questão hoje de suma importância, porque eu acredito que muitas das famílias que talvez fazem parte do grupo aí vão se enquadrar nessas situações e vão poder estar conseguindo, né, independente do que for, 1, 2 benefícios, até 3, porque a lei não proibiu, a lei não vedou o número de benefícios que eu vou ter dentro de uma residência. Então, se eu tenho 4 pessoas lá que se enquadram dentro da lei, a lei ela falou que eu posso acumular. E ela não limitou. Como ela não limitou, então eu posso ter 2, 3, 4 pessoas recebendo. Não sei se o INSS vai manter isso, tá? Se eles vão criar alguma regra de limitação dessa situação. Mas hoje a lei fala que eu posso acumular. Então, se eu tiver 5 pessoas dentro de uma casa e os 5 se enquadram dentro daquilo que está na lei, os 5 vão receber o benefício sem que um atrapalhe o benefício do outro. E além disso, o que a gente tem algumas questões de novidade dentro do BPC hoje em dia? A lei começou a permitir, criou um mecanismo para que as pessoas do grupo familiar, da pessoa que recebe BPC, pudesse contribuir para a Previdência. Tá? Isso já vinha um pouquinho já desde a reforma da Previdência no final do ano passado. E aí agora a gente tem essas questões mais bem detalhadas dentro da legislação. Por quê? Porque a pessoa, até então, normalmente quando a pessoa contribuía para a Previdência Social, o que o INSS fazia? Ele consultava os dados, confrontava as informações e falava, a pessoa está contribuindo. Se ela está contribuindo, ela tem uma renda. Se ela tem uma renda, significa que houve alteração daquela renda per capita do grupo familiar e simplesmente cortava o benefício de prestação continuada ou chamava a pessoa para esclarecer aquilo. Aí você tinha que ficar lá justificando para o INSS que um membro do grupo familiar pagava, mas não significava que ele tinha uma renda. Então, hoje, a gente pode fazer esse pagamento desde que ele seja se enquadrando dentro do facultativo. Então, eu vou lá no INSS ou entro pelo próprio sistema e me inscrevo lá no INSS como contribuinte facultativo. Então, eu começo a pagar o INSS. Então, vamos supor, no caso ainda da mãe que tem um filho, que o filho recebe o BPC. Se ela tiver uma renda, o filho vai perder o benefício, porque o INSS vai falar que houve a quebra da renda de 1/4 do salário mínimo. Então, se ela paga, o INSS vai falar, vai retirar o benefício, ou vai chamá-los para poder fazer uma defesa, ter que justificar, e a mãe teria que parar de pagar o INSS para que o filho pudesse receber o BPC. Então, a gente faz o pagamento, essa mãe pode pagar isso dentro da regra do contribuinte facultativo, e aí a gente também tem as duas questões das alíquotas. Eu tenho uma alíquota de 20% e tenho uma alíquota de 11% para o contribuinte facultativo. Ela pagando, nesse caso, ela não precisa se preocupar com relação ao benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o INSS ele não vai alterar isso, tá?
Então ele vai continuar recebendo normalmente e a mãe vai poder continuar fazendo o pagamento. E aí, dentro dessas alterações, surgiu até algumas situações novas para a gente hoje, que o INSS começou a trazer, que é a questão do auxílio-doença. Vamos supor que eu tenho esse, dentro desse caso que eu passei para vocês, da mãe que contribui como facultativo e ela mora com o filho que tenha a deficiência e já recebe o BPC. Então ela vem pagando o INSS dela lá todo mês certinho lá como facultativo e de uma hora para outra a mãe fica doente e precisa solicitar o auxílio doença. Então ela vai lá no INSS, requerer o benefício, o INSS concede esse benefício de auxílio doença. O que o pessoal imagina direto? Ah, se você pedir o benefício, você vai perder o BPC. Por quê? Você não pode ter outra renda. Hoje, o INSS está entendendo que esse benefício de auxílio doença, de até um salário mínimo, por ser temporário, ele não gera a perda do BPC, tá? Então eu poderia ter nesse período o recebimento do BPC e do auxílio doença. Então eu vou acumular os dois valores juntos e o INSS não vai cortar o benefício, o LOAS, por conta de eu estar recebendo auxílio doença. Claro, Leandro, virar e esse auxílio doença meu ele foi convertido em aposentadoria por invalidez. A aposentadoria, ela pressupõe que ela tem um caráter prolongado, seja um benefício de forma permanente, e com isso eu vou sim perder o BPC. Às vezes, quando o cliente chega para a gente até orienta. O bom da aposentadoria é que a aposentadoria ela vai ter o 13º salário, você não corre o risco tão grande quanto o BPC de você estar perdendo. O BPC você não deixa para ninguém. Agora já a aposentadoria, vamos colocar nesse caso que eu coloquei, do filho e a mãe. Então, Deus me livre e guarde, na falta da mãe, o filho pode pedir a pensão e ao invés dele ficar com o BPC, ele ficaria com uma pensão por morte da mãe. Por quê? Porque ele comprovaria que ele teria direito a receber aquele benefício. Então a gente consegue, nesse caso, trazer algumas benesses dentro dessa situação. Boa noite aí, Dona Ivanilde. Deixa eu ver aqui a Solange aqui. Uma pessoa com deficiência com 24 anos e os pais têm renda, tem direito ao auxílio emergencial? Então, o que acontece? São duas situações distintas aqui, tá? Não que essa pessoa de 24 anos ela tenha direito ao auxílio emergencial. Eu preciso analisar a renda dos pais. Eu analisando a renda dos pais, eu posso entender se essa pessoa teria direito a solicitar o BPC. Então, vamos colocar que essa pessoa de 24 anos com deficiência, ela faz jus ao BPC. Leandro, eu vou pedir o BPC para ela e haveria a antecipação das parcelas dos R$600, tá? Mas, pelo que você está me passando, só pelo fato dela ter a situação como está dita aqui, ela não vai ter direito ao auxílio emergencial puro e simples. O auxílio emergencial, que eu vou lá, entro no aplicativo da Caixa e faço a solicitação, ele não vai ter direito. Agora, se ele preencher os requisitos para o benefício de prestação continuada, eu posso pedir para ele o BPC e automaticamente ele teria a antecipação dessas parcelas do auxílio emergencial, tá? Então, a gente trabalha dessa forma. O auxílio emergencial direto, ele entrar no aplicativo e fazer a solicitação só disso, ele não vai ter direito, tá? Até pelo que você está me passando aí, é que a gente teria algumas situações que ainda teria que ser avaliado. Por exemplo, quais seriam as rendas, a renda dos pais. Porque tudo isso poderia implicar em direitos ou não com relação às informações que você está passando. Depois, se você quiser até me mandar uma mensagem diretamente no particular, alguma coisa, pode mandar, eu passo as orientações, explico direitinho, tá bom, Solange? Então, a gente tem, voltando a essa questão que eu vinha tratando com vocês a respeito do auxílio-doença, então hoje a gente tem uma flexibilização muito maior
dos benefícios de prestação continuada e do LOAS, que vem trazendo para a gente assim, um avanço muito grande na área da assistência social. E aí, o que a gente ainda tem que pensar hoje em dia? Que é aquilo que eu já vinha falando sobre a questão do poder judiciário para isso. Por quê? A maioria dessas alterações que foram feitas, elas partiram inicialmente de mudanças que o Poder Judiciário começou a impor. Então, a Justiça entendia que 1/4 do salário mínimo já era defasado. A Justiça veio alterando, permitindo que o benefício de até um salário mínimo de um dos membros não era considerado no cálculo da renda per capita. Então, o que a legislação fez? A legislação trouxe aquele entendimento que já estava ali sedimentado no Poder Judiciário, que o INSS já nem tanto questionava mais, porque ele sabia que ele não iria conseguir mudar, porque já era uma coisa que todas as instâncias vinham adotando. Então ele começou, a lei ela foi criada para poder pegar aquilo que o judiciário aplicava e trazer para a legislação. Pronto, o que eles fizeram com essas alterações foi exatamente isso. Então hoje nós já temos alguns avanços que a gente vai trazer para dentro do Poder Judiciário. A única que ainda não foi mantida foi a questão do meio salário mínimo, então a gente vai ter muita discussão ainda dentro do Poder Judiciário com relação a essa questão desse fator. Por quê? Porque o maior índice de negativas do BPC é exatamente a renda. O que eu sempre falo, tá? O INSS ele não é bobo nesse ponto de fazer. Ainda que a gente crie a alteração da renda para meio salário mínimo, o INSS ele vai arrumar um meio de começar a fazer um indeferimento dos benefícios. Então ele vai começar a trazer outros argumentos para negar. Talvez a questão da deficiência, talvez alguma situação, ele vai começar a mudar alguns entendimentos dele para tentar trazer. Então, toda vez que isso acontece, gera uma nova demanda e gera uma discussão no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele começa a debater isso e aí ele vai criando algumas orientações. Olha, INSS, com relação a isso, você tem que fazer, tem que ser dessa forma. Então a gente começa uma nova discussão, cria-se uma nova tese dentro do BPC e aí a gente sempre vai ampliando a questão da assistência social, vem trazendo novas informações. E o judiciário, a gente fala que ele vai sempre criando uma progressão. Consegui tudo. Espera aí, tem mais isso ficou de fora. Então a gente sempre vai estar discutindo e vai estar trazendo essas informações para dentro do INSS com novas discussões. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas receberam o adiantamento do BPC, outras ainda não. No meu caso, dei entrada em junho do ano passado, mas não recebi nenhuma mensagem que iria receber o adiantamento. Então, Rosana, o que está acontecendo? É exatamente aquilo que eu comecei a falar aqui. O que o INSS está fazendo? O benefício de prestação continuada estão todos agarrados. Infelizmente, o INSS está demorando muito para analisar o benefício. E aí agora a gente tem um problema muito grave, que é o quê? O fato de não estar sendo realizadas as perícias. Como eu não tenho como fazer a perícia, eu não tenho como comprovar a deficiência e automaticamente eu não consigo preencher os requisitos. Então, por isso que a lei previu essa possibilidade de antecipar. Só que a lei, a princípio, falou que ela só iria valer a partir do dia 2 de abril. Então, o INSS, a princípio, ele estaria antecipando os benefícios novos. Ele não estaria antecipando os benefícios de quem deu entrada antes da lei. Então, a gente está tendo essas discussões por conta da data da lei. Então, o INSS, ele tem casos que ele já concedeu, tem casos que ele ainda não concedeu com relação a isso. Então, assim, o que a gente está sempre fazendo? A gente o cliente passou essa informação para a gente acessa o sistema do INSS, faz uma consulta, verifica como é que está
o procedimento lá em que fase que está a análise do benefício e tenta verificar essa questão do pedido de antecipação, tá? Mas o INSS, ele não tem uma regra específica, igual eu estou falando. O INSS, ele está perdido com relação a essa questão da antecipação. Algumas situações, é o mesmo que está acontecendo para quem está com o auxílio-doença. Tem alguns que eles estão antecipando, tem alguns que eles não estão antecipando. Então a gente tem várias reclamações de vários clientes exatamente nesse sentido. Que para Leandro, eu consegui, para mim antecipou. Ah, Leandro, para mim o meu não teve antecipação. É a mesma discussão que está tendo com o auxílio emergencial, que alguns ainda já, vamos colocar aí, já está indo para pagar a segunda parcela, e tem gente que não teve nem a análise para saber se vai ter direito à primeira. Por quê? Porque o sistema ele está lento, a demanda é muito grande, então a gente está tendo essas situações. Boa noite, hein, Ana Carolina. Boa noite, Pedro. Merle Santana. E as pessoas que já recebem o LOAS e está no prazo de renovar o LOAS e as agências estão fechadas, não tem atendimento presencial. Merle, o que acontece? Todos os benefícios que eles demandam uma análise presencial, eles estão suspensos, tá? Todos. Ah, Leandro, preciso fazer prova de vida, por exemplo. Não tem atendimento, então o INSS prorrogou. Tudo aquilo que demanda que a pessoa vá até uma agência estão prorrogados. Então, se você tem alguma pendência no INSS que deveria estar fazendo uma renovação nesse período em que o INSS está fechado, automaticamente isso vai ser prorrogado, tá? Enquanto eles não sanarem, as agências não voltarem a funcionar, eles não vão fazer nenhum tipo de bloqueio ou suspensão de benefício por conta disso. Pelo menos é o que a gente espera, né? Até hoje a gente não teve relato de ninguém que passou por uma situação dessa, de tinha algum prazo, alguma coisa para poder fazer nesse período e teve o benefício suspenso ou cortado por conta de não ter cumprido uma prova de vida, uma avaliação médica, uma perícia. Nada disso a gente ainda teve nenhum tipo de informação em relação a isso. Então, nesse caso específico, se você precisa praticar qualquer ato no INSS que obrigatoriamente precisa ser presencial e eu tenha um prazo para isso, esses prazos estão sendo prorrogados. É igual eu falei. Estavam até hoje, o INSS, a previsão que a gente tinha era de que eles voltassem a funcionar na segunda-feira, mas já fizeram uma portaria hoje prorrogando isso para o dia 19 de junho. Então, todos esses prazos, perícias, atos que eu preciso praticar em uma da agência já foram prorrogados para depois do dia 19. Então, até lá, eu não vou ter nenhum prejuízo por conta desses atos. Exatamente porque a agência está fechada, eu não tenho como cumprir, tá? Doutor, R$600 pode ser descontado do benefício depois que LOAS é implantado? Sim, tá, Ana Carolina? Isso daí a lei fala que vai ser descontado, tá? Então, a pessoa que tiver antecipação de R$600 e depois vier o LOAS, ela vai ter o desconto desse valor. E aí o próprio INSS, na hora de pagar, ele já vai pagar com o desconto dos R$600. Isso está meio que funcionando no INSS como uma forma de empréstimo. Ele antecipa o valor e depois ele faz a devolução e ele pega esse dinheiro de volta na hora de for fazer o pagamento dos benefícios desde a data do requerimento, tá? Para Rosana consultar o meu INSS. E só voltando aqui, Rosana, depois faz a consulta do sistema do meu INSS, que aí você consegue verificar como é que tá a situação lá, até mesmo para você saber se tem alguma questão de informação com relação à antecipação, tá? Porque como eles não estão conseguindo emitir documento, mandar a carta, então tem muitas informações que está ficando retida no sistema e que eles não estão passando para o segurado, e aí tem que acessar o sistema e fazer a consulta para verificar se já tem alguma coisa ou não, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida depois também quiser chamar no privado, a gente auxilia e pode ver o que pode ser feito para você nesse caso, como é que está a situação lá. Deixa
Eu vi aqui. E aí, o que, que a gente tem dentro dessa situação? Outro ponto que a princípio a gente estaria discutindo para verificar seria com relação ao recebimento dos R$ 600 por alguém do grupo familiar de alguém que recebe BPC. A lei ela não foi vaga, ela não tratou dessa situação, tá? Ela trouxe os requisitos para quem pode receber. Ela não trouxe nenhum tipo de regra falando que a pessoa que tenha num grupo familiar alguém que receba algum benefício de prestação continuada não teria direito. Ele trouxe requisitos de renda. Então, também não trouxe a lei informação alguma se o BPC entraria no cálculo da renda ou não. Então, Leandro, fui lá, dei entrada lá, entrei no aplicativo, fiz o requerimento do benefício de auxílio emergencial. Mas eu tenho meu pai que recebe o LOAS porque ele tem mais de 65 anos. Isso pode atrapalhar o benefício dele? Na hora de fazer a análise, o governo ele vai avaliar isso, tá? E o que eu acredito que o governo vai fazer? Eu acredito que nesse caso específico, ele vai sim considerar essa renda dele para poder apurar o meio salário mínimo, porque para o auxílio emergencial, a renda per capita é de meio salário mínimo. Então, na hora de fazer esse cálculo, eu acredito que eles vão jogar essa renda do benefício de prestação continuada até para poder apurar a renda total do grupo familiar, porque a gente existe uma limitação de um teto máximo. Então, dentro desse teto máximo, se a família entrar, ninguém do grupo familiar vai poder pedir o auxílio emergencial. Então, na hora de fazer esse cálculo, ele vai pegar essa renda dessa pessoa que recebe BPC e vai fazer o cálculo. Ultrapassou a renda? Ultrapassou, então eu não vou pagar o auxílio emergencial, até porque já é um benefício pago também pela assistência. O auxílio emergencial é a assistência social que está pagando. Então, ao invés de pagar para uma família que já tem num grupo familiar alguém que já é beneficiário de um benefício assistencial, eu acho que o governo ele vai prestigiar alguém que ainda não receba isso, tá? Então, assim, a lei ela não tratou dessa situação específica, mas ela elencou alguns requisitos ali, e aí, nesse caso específico, provavelmente eles vão considerar essa renda para fins de apuração da renda per capita, tá? Então, assim, o que a gente tem, o principal do LOAS e a questão de trazer essas informações é exatamente nesse sentido. Sim, vou querer sim. Tem algumas questões que não entendo e estou ficando perdida. Tá bom, Rosana. Aí depois se você quiser tá fazendo um contato com a gente vai te ajudando sim. Aí a gente verifica o que pode ser feito lá para poder te ajudar. Ariane, no meu caso que voltei a trabalhar, se entrar na justiça, é considerado o cálculo de meio salário mínimo por pessoa para reaver o BPC? Não, Ariane, o benefício hoje, mesmo que eu vá para a justiça, vamos considerar, legalmente falando, eles vão considerar um quarto. Então eu tenho lá dentro da lei falando um quarto. Dentro da justiça, eu vou conseguir trazer argumentos para demonstrar para o juiz e com essas informações eu faço a comprovação. Você trabalha, tem lá a sua renda per capita que excede um quarto do salário mínimo, mas eu consigo demonstrar para o juiz, você paga aluguel, você paga despesa com plano de saúde, com médico, alimentação, e aí eu consigo, dentro daquele processo, dentro do seu caso concreto, mostrar para o juiz que você precisa do BPC. Por quê? Porque a sua renda, apesar de ultrapassar um quarto do salário mínimo, você ainda fica em uma situação de vulnerabilidade. O seu filho ele precisa receber esse benefício. Então, o que a justiça faz nesse caso específico? O juiz ele pode analisar e dentro daquelas provas, dentro daquela situação concreta, ele entender que, apesar de ter uma renda que excede um quarto do salário mínimo, a situação do grupo familiar é uma situação de vulnerabilidade e ele pode sim, te conceder o BPC para o seu filho. Então a gente tem essas situações que
a justiça, onde eu já venho falando, que a justiça vai flexibilizando essa situação. Então você, dentro do caso, ainda que você esteja trabalhando, se você conseguir demonstrar que você precisa desse benefício para manutenção, você consegue requerer na justiça e a justiça ela vai flexibilizar isso para conceder o benefício, tá? Nossa, isso é muito ruim de explicar. Você tem que falar que ela precisa provar a necessidade. Eu acredito que aqui eu consegui fechar bem a situação dos pontos que a gente trouxe, a questão do BPC, a questão das novidades trazidas pela lei do auxílio emergencial. E aí eu gostaria de expor, caso vocês tenham alguma outra dúvida, deixar a questão do próprio feed ou a questão do meu perfil pessoal, caso tenha alguma dúvida também de estarem me perguntando, ou até mesmo lá pelo grupo do GAPA, qual eu participo também, qualquer dúvida pode mandar que eu respondo por lá também. E aí eu gostaria de agradecer a Ariane pela oportunidade de estar aqui podendo passar um pouquinho para vocês essa situação do benefício de prestação continuada, as alterações que foram feitas e poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento para poder engrandecer tanto a mim quanto a vocês do grupo e é isso. O que puder, me coloco já à disposição para qualquer outra necessidade que quiser, outro assunto que for preciso. Ah, Leandro, quero que você fale de outro assunto. A gente pode estar combinando e eu venho sim falar e trazer novas informações para vocês, tá? Boa noite, muito obrigado. E qualquer dúvida eu vou estar à disposição, tá? Eu vou. Acredito que o pessoal do grupo já tenha meu WhatsApp, já tenha o meu acesso às minhas redes sociais. Então, em qualquer dela que você tiver dúvida, pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá bom? Boa noite, bom final de semana para todos vocês.